Ora bem, estamos aqui perante a Casta Touriga Nacional, aqui na vinha, portanto, que dá já um primeiro aspecto geral do seu porte, do seu comportamento, mas convinha fazer um bocadinho de história. A Touriga Nacional é uma casta tipicamente portuguesa, originária do Douro e do Dão, sobre a qual há referências bibliográficas antigas, do século XVII, enfim, referências que valem o que valem, mas que pelo menos referem que já nessa altura era uma casta muito estimada, muito apreciada para produzir quer vinhos do Porto, quer vinhos não beneficiados. Sempre foi considerada realmente uma casta muito boa. No entanto, a partir de determinada altura, já no século XX, ou melhor, até melhor referindo, a partir na década de 70 do século XX, verificou-se que a casta estava em declínio. Estava em declínio porquê? Porque desavinhava muito. Tinha muito desavinho, muita baguinha, e começou-se aí, em finais da década de 70, precisamente no Douro e no Dão, começou-se um processo de seleção colonial, porque de facto os viticultores estavam a abandonar a vinha, a touriga, cortavam-na, e houve muitas vinhas e que nós fomos, um conjunto de colegas técnicos, e de facto ela não produzia o suficiente, quer dizer, no cadastro estava lá, mas de facto na vinha já não estava. Iniciou-se portanto ela podia produzir 100 gramas ou 200 gramas e não era regular. Portanto, não havia possibilidade de maneira nenhuma de ter uma vinha rentável com uma produção muito irregular interanual e também nos anos fracos realmente de produzir. Quando, por acaso, isto agora, enfim, uma questão de pormenor, quando se iniciou este processo de seleção colonial, fomos falar com o engenheiro Taborda, que era uma pessoa altamente conhecedora, e perguntamos, olha, por que casta é que devemos começar? Ele disse, pela Touriga Nacional, porque é a casta de maior valor que nós temos cá, entre 100 e tal, do Douro, mas está a ser abandonada, ela vai ser extinta, pura e simplesmente. E portanto, o trabalho que durou muitos anos e com equipes muito grandes, com um esforço enorme, mas com muito boa disposição, e conseguiu-se de facto que a touriga passasse a ser melhorada. Não houve hibridações, não houve nada, foi apenas escolher os pés que realmente se comportavam sempre bem, de ano para ano. E isto falando em observar durante 4 anos 1000 videiras espalhadas pelas duas regiões, Douro e Dão. Neste momento, nós estamos aqui numa vinha que se vê, não se vê ainda muito bem, porque, mas se tiver possibilidade, aqui temos de ver que tem cachos, e cachos que vão vingar, porque o problema era ter muitos cachos, mas depois não vingava. Hoje em dia nós temos, através de um conjunto de material selecionado, material clonal, conjuntos de clones, não convém utilizar um clone só, tem que ser um conjunto de 8, 10, 12 clones, que os viveristas já têm, para que mantenhamos sempre uma produção sempre regular. Ora bem, há depois a questão da relação produção-qualidade. Aí, por vezes, é necessário, nesta vinha especificamente, por exemplo, o proprietário verifica se há videiras que estão muito fracas, enfim, se houver, tem que tirar os cachos para não, mas isso é um aspecto geral, não tem a ver com a casta. Mas quando tem produção a mais, ele retira, monda aquilo que for necessário para manter um equilíbrio entre uma coisa que é muito importante, que é a superfície foliar exposta, e o volume de produção. E daí que tenha evoluído, neste caso esta vinha, o vinho tem vindo a evoluir progressivamente devido a este cuidado preciso, particularizado a nível das cepas, para que depois se mantenha essa boa relação entre a produção, entre a área foliar e a produção. Mas falemos neste caso na área foliar. Isto tem interesse mesmo para o viticultor, obviamente. É que se repararmos, e aqui temos um aspecto bem típico, é que esta casta é uma casta muito vigorosa e reponta muito. Portanto, lança muitos lançamentos extra, muitos lançamentos ladrões, muitos lançamentos da base dos talões, e fica com este aspecto, não é? Aqui para a frente já está arranjado. Aqui
e já se vê que já levou uma primeira amperação. E portanto, uma coisa é termos esta sebe em que tem essencialmente a superfície foliar exposta, é constituída por folhas exteriores e poucas folhas interiores, temos 2 a 3 folhas de espessura, enquanto que, se não arranjarmos bem a videira, ela fica com muitos lançamentos laterais. E portanto, nessa altura, depois é difícil controlar uma boa maturação, porque se os cachos estão muito escondidos, a cor é afetada, naturalmente, há menos antocianas, há menos síntese antocianas. E por outro lado, o caráter herbáceo também pode vir a ser mais acentuado. Portanto, um dos cuidados que há a ver com a touriga é escolher solos com fertilidade média. Solos muito férteis são sempre maus, são sempre mais difíceis para controlar a vinha. Em segundo lugar, não escolher porta-enxertos muito vigorosos. Eu dou um exemplo, posso dá-lo porque tenho já experiência em relação ao comportamento com outras casas, por exemplo, o 1103P. O 1103P é um porta-enxerto, que não é o caso aqui, é um porta-enxerto que provoca um vigor muito mais elevado do que, por exemplo, outro como o RC10, por exemplo, são 2 para zonas realmente quentes. Isso é muito importante para mantermos uma sebe como deve ser, para não termos trabalho demasiado com a chamada com o desladouramento, com retirar lançamentos extra. Segundo aspecto, há que atender, como é uma casta que tem um caráter prostrado, quer dizer, ela vê-se ali bem, ela emite sempre lançamentos para o lado, enquanto que o aragonês já não, até é para cima, é mais direto, e portanto há que muito rapidamente, que é o que está aqui feito, à medida que a videira se desenvolve, imediatamente temos aqui arames que estavam arriados e que facilmente são colocados na posição devida e arrastam a vegetação consigo. Isto constitui uma parede equilibrada. Bem, mas à medida que vai crescendo, então estes lançamentos passam a ser desnecessários e até porque vão impedir depois o trabalho que se faz na vinha. Então há que despontar. É fundamental despontar logo a seguir ao vingamento. Ao despontar logo a seguir ao vingamento, há uma emissão das chamadas netas, que são estes lançamentos laterais, como este, por exemplo, que está aqui. Eles são muito importantes porque têm folhas mais jovens e quando durante a maturação, já na maturação, as folhas adultas já estão senescentes, já não trabalham o suficiente, têm estas a substituir. E tem outra função, é que esta casta, embora trabalhe muito bem em termos de fotossintéticos, portanto, para a elaboração de açúcares, etc., em zonas quentes, de qualquer maneira é sensível ao calor. Portanto, há que haver aqui uma situação de equilíbrio em que nós temos que ter folhas, as QB, para protegerem os cachos sem os esconder e que sejam folhas funcionais, porque uma folha nova está a consumir mais do que produz, uma folha adulta produz mais, mas à medida que vai envelhecendo vai sendo substituída por estas que entretanto estarão no auge da sua força, da sua idade, não é? Portanto, estes são aspectos que considero importantes para a condução da touriga. Controle de vigor, controle da sebe e proteção dos cachos sem ser exagerado. Tem que haver alguma luz difusa ou alguma meia exposição. Para isso também há que contar se houver possibilidade de escolher em vinhas de encosta as zonas, evitar zonas a poente ou a sudoeste, como é o caso do Douro, porque aí esta casta sofre. No caso de zonas mais planas, então podemos escolher uma situação, por exemplo, uma orientação sudoeste-nordeste, em que nas horas de maior calor, ou seja, durante a tarde, entre as 2 e as 6 da tarde, no verão, a vinha esteja protegida, ou seja, o sol esteja no enfiamento do bardo e, portanto, não há uma incidência tão direta nas folhas, elas ficam igualmente conservadas de um lado e do outro. Há um outro aspecto ainda, que é a questão da rega. A rega, em zonas quentes e secas, acaba por ser indispensável, mas com parcimónia. Temos que olhar para a vinha, tal e qual como o proprietário desta vinha olha, e para ver se deita cachos abaixo, ou ver como é que ela se está a comportar, e regar o QB.
Pode haver um bocadinho de stress, ou uma folha seca ou outra, mas isso não tem mal, isso é bom para a qualidade. Mas pronto, mas de facto não se pode ter aquele conceito rígido que vai regar até ao pintor e depois já não se rega mais, não. É quando a videira precisa, é quando se deve regar, nem que seja quase até à altura da vindima, desde o momento que não vá afetar o volume do bago. Pronto, agora para terminar, em relação ao ciclo, é uma casta vigorosa, portanto com um ciclo comprido, e tem uma evolução da maturação que por vezes é lenta, mais lenta do que outras castas, mas numa ponta final ela ultrapassa muitas vezes todas as outras castas em termos de compostos fenólicos, taninos, antocianas, etc., em termos de açúcar também, e consegue atingir, é preciso definir bem a altura da maturação para que se obtenha o equilíbrio do mosto com o equilíbrio entre o açúcar e a acidez e compostos fenólicos bem maduros, para que se consiga obter de facto depois a matéria-prima que é fundamental para o enólogo trabalhar. Sem essa matéria-prima o enólogo tem muito mais dificuldade. Chega.